nos compromissos de trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho dos novos é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo às instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve pagar. Sinal verde, Chico Xavier. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Seja bem-vindo na nossa casa. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos mensageiros do Filho, responsável pela nossa casa de oração. Neste momento, convido a todos para levar o pensamento a Deus e orar encarecidamente pelos nossos irmãos que ainda se comprazem no vício de não ser feliz com a felicidade dos outros. Ora, o que ele tinha para levar aqui? Eu acredito que tiveram uma decepção. Vieram com muita mais má intenção e o ambiente estava tão maravilhoso, esta casa tão perfumada, que eles ficaram com vergonha. Levaram a ração para o cachorro, que não é tão caro. E nós, trabalhadores desta casa, temos o dever de orar e rogar da providência divina iluminar a cabeça desses irmãos, porque através deles ainda tem muitos que permanecem no erro, na discórdia, que são felizes de ver alguém chorando. Mas Deus é tão maravilhoso que defendeu tanta coisa. Deixar o ventilador, não colocar o fogo nos livros. Nós só temos a agradecer. E hoje, mais uma vez, a presença de um visitante para nos dar conforto e dizer do fundo da alma: não desanime. Mesmo errante que nós somos, cheio de falhas, cheio de vícios, fomos protegidos. Graças a Deus, graças à nossa Mãe Maria Santíssima, graças a todos os mensageiros responsáveis por esta casa, que nós não temos que desanimar. Nem eu mesmo. E ontem minha felicidade era tão grande, e hoje também, porque eu estou no tratamento de cura espiritual, e ontem fui beneficiada pelo aquele aroma maravilhoso. E até hoje ele sente o perfume. Então, só podemos dizer obrigado, Senhor, por quanta oportunidade que nós temos concedido. Não olha nossas imperfeições, não olha nossas falhas, mas sempre derramando uma gota de luz, uma gota de amor em cada um de nós. A prece vai ser:
berço de mãe. Prosseguindo, Senhor, nos teus caminhos, em tua bondade nos conduz. Deixa-me te agradecer o berço generoso que me fizeste um dia aos anseios da luz. Esse é o brinde mais belo que nos conservou. Meus ricos tesouros da lembrança. Foi no mundo, amado amigo, que te encontrei o amparo sem mudança. Em criança de colo, ante uma tela antiga, pela fé, mãe, me pediu teu olhar. Filha, quem é? Eu dizia Jesus. Eu nunca me esqueci desta bênção lá. Depois saí à luta, ao trabalho da escola. A vida era lição e instante para instante, mas forte sempre em mim, por toda parte, invisível pastor e socorro constante. Senhor, que te venceste o tempo e a morte, segues hoje conosco dia a dia e te faz clarão a hora por hora, nutrindo-nos no peito da força que nos guia. É por isso, Jesus, que eu te relembro, a fim de agradecer-te, esteja onde estejas, repetindo a cantar na pauta da esperança. Bendito Senhor, que assim seja, de Maria Dolores e da nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Obrigado pela carinhosa recepção. Recebam um abraço fraterno dos nossos irmãos do Gotas de Luz, de Guaramirim, trazendo gotas de luz para o elo de amor. Muito obrigado pelo convite. E a nossa proposta é embasada nessa fala que nós ouvimos agora de Maria Dolores, uma poesia encantada, referindo-se às mães, referindo-se às mulheres. Então, a proposta é essa, os verdadeiros laços de família. Então, nós vamos discorrer nesses 40 minutos, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, trabalhar esse assunto para fazermos uma reflexão nesse contexto, os laços de família. Porque sabe-se que esse laço de família, muitas vezes eles não estão muito apertados, eles estão frouxos até demais. E eu percebo que muitas vezes nós adentramos na casa espírita em busca desse amparo, para que nós possamos, diante da nossa família, nos conduzirmos da melhor forma possível. Mas nem sempre se consegue o intento. Por quê? Porque essa relação eu-família é complexo. E nós vamos perceber, diante desses momentos, o porquê dessa complexidade. Por que lidar com família é difícil? E percebam assim que o ambiente da casa espírita, principalmente dos pequenos núcleos, já perceberam como se vive em família? E mesmo assim, algumas vezes nós temos dificuldade de lidar com os membros dessa pequena família, não é? Criamos rusgas, criamos indiferenças, criamos simpatias e antipatias, enfim, não deixa de ser também uma família, a nossa família espiritual. E nós vamos perceber, diante da nossa fala, que nós temos a família material, a família terra, e nós temos a família espiritual. Então nós vamos nos conduzir por esse caminho. Iniciando a nossa fala, eu trouxe para nós um conto. E é Nélio Lúcio que nos conta
através da alvorada cristã, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A galinha afetuosa, esse é o título, tá? Gentil galinha, de instintos maternais, encontrou um ovo de regular tamanho e espalmou as asas sobre ele, aquecendo-o carinhosamente. De quando em quando beijava-o enternecida. Se saía a buscar alimento, voltava apressada para que ele não faltasse calor vitalizante. E pensava Garbosa, será meu pintainho, será meu filho. Em formosa manhã, desceu claro, notou que o filhotinho nascia robusto. Criou com todos os cuidados. No entanto, em dourado crepúsculo de verão, viu-o fugir pelas águas de um lago, sobre as quais deslizava contente. Chamou-o como louca, mas não obteve resposta. O bichinho era um pato, arisco e fujão. A galinha, desalentada por haver chocado o ovo que não lhe pertencia à família, voltou muito triste ao velho poleiro. Todavia, decorrido algum tempo, encontrando outro ovo, repetiu a mesma experiência. Nova criaturinha frágil veio à luz, protegeu-a com ternura, dedicou ao filhinho com todas as forças, mas em breve reparou que não era um pintainho, qual fora ela mesma na infância. Tratava-se de um corvo, esperto, que a deixou em doloroso abatimento, voando a pleno céu para juntar-se aos escuros bandos de ave iguais a ele. A desventurada mãe sofreu muitíssimo. Não tinha raio-x do ovo, entretanto, resolvida a viver só, foi surpreendida certo dia por um outro ovo de delicada feição. Recapitulou as esperanças maternas e chocou-o. Dentro de pouco tempo, o filhote surgia. A galinha afagou, feliz. Com o transcurso de algumas semanas, observou que o filho, já crescido, perseguia os ratos à sombra. Durante o dia, dava mostras de perturbação e cego. No entanto, em se fazendo a treva, exibia os olhos coruscantes que a amedrontavam. Em noite mais escura, fugiu para uma torre muito alta e não mais voltou. Era uma coruja nova, sedenta de aventuras. A abnegada mãe chorou amargamente. Porém, encontrando outro ovo, buscou ampará-lo. Ela não desiste, hein, gente? Aninhou-se, aqueceu e, fim dos 30 dias, veio à luz corpulento filhote. A galinha ajudou como pôde, mas em breve o filho revelou crescimento descomunal. Passou a mirá-la de alto a baixo, fez-se superior e desconheceu-a. Era um pavãozinho orgulhoso que chegou mesmo a maltratá-la. A carinhosa ave, dessa vez, desesperou, em definitivo. Saiu do galinheiro gritando e dispunha-se a cair às águas de um rio próximo, um sinal de protesto contra o destino, quando grande galinha, mais velha, a abordou curiosa, a indagar os motivos que a segregavam em tamanha dor. A mísera respondeu, historiando todo o caso. A irmã experiente estampou no olhar expressão de complacência e considerou em cacarejando. Que é isto, amiga? Não se desespere. Aqui é um atendimento fraterno. A obra do mundo é de Deus, nosso Pai. Fica aqui para nós essa fala. A obra do mundo é de Deus, nosso Pai. Há ovos de gansos, de perus, marrecos, andorinhas e até de sapos e serpentes. Tanto quanto existem nossos próprios ovos. Aqui está o recado. Continue ajudando em nome do poder criador. Continue ajudando. Entretanto,
Aqui está o recado. Não se prenda aos resultados do serviço que pertencem a Ele. A Ele a quem? A Deus. E não a nós. Não vamos esperar nada, tá, gente? Porque a escada para o céu, ela é infinita. E os degraus são diferentes. Não podemos obrigar os outros a serem iguais a nós. Mas é possível auxiliar a todos dessa redondeza, de acordo com as nossas possibilidades. Eu vou repetir. De acordo com as nossas possibilidades. Entendeu? A galinha sofredora aceitou o argumento, resignou-se e voltou mais calma ao grande parque avícola que se filiava. Nós podemos fazer aqui um parênteses, dialogar sobre essa história, trazermos isso para nós, as ocorrências do dia a dia. Podemos trazer para nós o que acontece com os nossos filhos, o resultado que não tem esperado por nós. Enfim, a ingratidão dos nossos filhos quando eles começam a nos olhar com uma certa... Enfim, olha só que história fantástica que a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida particular. Então, vamos prosseguir nessa questão de família. É um encontro. Família é um encontro. É um agrupamento de espíritos. A gente tem que se dar conta disso. É um agrupamento de espíritos. Que nós assumimos responsabilidade de criar essas criaturas, porque em algum momento da nossa existência, nós assumimos esse compromisso. Certo? Nós assumimos. Portanto, essa família biológica nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, genro, sogra, que é tão difícil de lidar, não a de vocês, a minha, né? Genros. Toninho, ela te acompanha na casa espírita. É complexo isso. É complexo todo esse relacionamento, não é verdade? Agora nós temos que ter uma visão mais espiritual. E nesse momento, então, Jesus conversando com um agrupamento de pessoas, ok? Nesse momento chegou a mãe de Jesus e chegou os seus irmãos. Porque tem pessoas que acreditam que Jesus não tinha irmão. Jesus tinha vários, biologicamente falando. José e Maria tiveram filhos biológicos. Ok? Então eram irmãos biológicos de Jesus. E ali naquele colóquio disseram: Senhor, a sua mãe está lá fora, quer falar com você. E ele aproveita esse momento e faz esse questionamento: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ok? Lembram disso? Sim. E olhando para esse agrupamento de pessoas, ele responde o seguinte: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Por que isso? Porque quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e esse é minha irmã. Naquele momento, Jesus negou a sua mãe? Negou os seus irmãos? Não. Ele ampliou o conceito. Ele ampliou o entendimento, trazendo a nossa reflexão que os seus irmãos é a grande família espiritual. Quem registrou isso foi Marcos. Então, na realidade, ele não negou a sua mãe. Por quê que é a grande família espiritual? Porque nós sabemos que os laços de sangue não são criados forçosamente pelos liames ou pelas ligações entre os espíritos. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito.
porquanto o espírito já existe, ou já existia muito antes da formação do corpo biológico. Então os nossos filhos biológicos, para quem nos tem, eles já adredemente já eram espírito e nós já nos conhecíamos, já tivemos experiências com eles, e essas experiências elas poderiam ou foram muito desagradáveis, talvez, e eu acredito que foram, porque se nós já tivéssemos cumprido o nosso papel de pai e mãe, nós já teríamos avançado nesse processo de transmigração. Ou alguém tem dúvida disso? Então, se nós estamos encarnados na Terra, ainda hoje, com esse agrupamento, é porque nós temos algumas questões para resolver. E para resolver essas questões tem um segredo, talvez, para você não é mais segredo, que Jesus chamou esse segredo de amor. Então, quando nós aprendermos a amar, nós vamos nos libertar. Quanto mais nós odiamos, mais nós nos prendemos. Essa é o grande segredo. E há uma questão no livro dos Espíritos, para quem estuda o livro dos Espíritos, aliás, ele deveria ser estudado na Casa das Espíritas, né, Giovana? A gente tem até ouvido falar, e não muito longe daqui, no movimento espírita, que Kardec já está ultrapassado. Isso me deixa muito triste ouvindo isso. Isso é fato, gente. Dentro do movimento espírita, nas casas espíritas, algumas pessoas têm essa visão, mas é uma visão acanhada de certas pessoas dentro do movimento espírita. Então que isso fique bem claro. Mas enfim, o livro dos Espíritos, na questão 203, Kardec questiona: os pais transmitem muitas vezes aos seus filhos a semelhança física. E eu trouxe aqui algumas imagens para nós percebermos as semelhanças físicas. Agora a pergunta de Kardec vai mais longe. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Nós transmitimos semelhança moral? Vejamos o que os espíritos luminares nos responderam. Nos responderam: dão-lhe apenas a vida animal. Fechou. Alguém tem dúvida? Porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Tranquilo até aqui? Posso continuar, João? À vontade. Agora lá no Evangelho, vou trazer agora para o Evangelho, no capítulo 14 tem uma colocação. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ponto e vírgula. Continuando. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Por isso das semelhanças que a gente trouxe. Cumprindo-lhe, agora vem aqui uma obrigação. Deveria ser. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral. Para fazê-lo progredir. Tranquilo? Agora, uma reflexão que eu trago para nós. O que nós temos feito com os nossos filhos? Desenvolvendo eles moralmente ou egoisticamente? Eu sou professor, tenho 25 crianças, alunos de 8 e 9 anos. Vocês não imaginam o que esses pais, alguns deles, estão fazendo com essas crianças. Eles imaginam que a escola é para moralizar os filhos, para educar os filhos na questão moral. Eles estão equivocados. Sabem por quê? Porque eles não estão dando conta. Literalmente eles não estão dando conta. Então, nós estamos vivendo essa sociedade que furta, rouba, estupra, e muitas vezes esses problemas, eles estão restritos ao pequeno núcleo chamado família. E aí isso vai avolumando e vai contaminando muitas outras famílias, porque esses filhos estão à mercê. Porque eu, pai, eu, mãe, não estou dando conta do meu papel. Por quê? Porque eu ainda penso que ter posses é mais importante do que ser.
intelectualmente. Veja que diferença entre ter e ser. Vale a reflexão. Ó espíritas, diz Santo Agostinho, está lá no capítulo 14, poético, Santo Agostinho muito poético, muito lindo, muito preciso. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Vamos ver que progresso é esse. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esse espírito, essa alma, porque está aqui encarnada. Tal é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Cuja recompensa, não é aqui, gente, não é aqui. Então como é que nós estamos educando nossos filhos? Melhor universidade, você tem que ter a melhor nota, você tem que ter a melhor roupa, você tem que ser, se ele te bater, mete a mão na cara, meu filho, não deixa por menos, se ele te morder, morde meu filho. Bom, enfim, como é que eu estou aqui trabalhando para educar moralmente o meu filho? Essa é a questão, não é? Hoje eu vejo que agora nós já estamos com os netos, aí a gente quer compensar aquilo que a gente não deu para os filhos, e eu percebo assim que alguns pais e algumas mães já querem se intrometer nesse relacionamento e educar os netos da maneira que ela imagina que seja. E aí cria outro problema. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Então desde pequenina, aqui é uma dica para quem ainda tem criança. A criança manifesta os seus instintos, bons ou maus, ela já se manifesta, que traz da sua existência anterior. Ao estudá-los, querem o pai e a mãe, devem os pais ficar bem de olho, tem que aplicar-se. Todos os males se originam do quê? Do egoísmo e do orgulho. Aí espreitem. O que é espreitar? Fica de olho, fica ligado, né? Como diz a garotada. Pois os pais, espreitem, pois os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios. Qual é o vício? O egoísmo e o orgulho. E cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Se deixar, desenvolva o orgulho e o egoísmo, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. É Santo Agostinho, não é o Toninho. É o Santo Agostinho, eu só estou aqui trazendo para a nossa reflexão. E aí eu pergunto, o que essas crianças estão fazendo com os pais? Estão deitando e rolando, não é regra, mas é muito. É muito. É muito. E nós estamos fazendo o quê? Agora, o que eu tenho visto hoje? Que alguns jovens já estão colocando os seus pais nas mãos de terceiros. A gente chama de asilo, enfim, estão se vendo livre da responsabilidade dos pais. Mas por quê? Será que esses pais não educaram os filhos para isso? Vale a reflexão, não vale? A gente sabe que aqui se faz, aqui se paga. Não tem como mudar isso, né? Se eu planto pimenta, 1 metro quadrado de pimenta, eu vou ter que comer aqui no metro quadrado de pimenta. Se eu plantar 1 quilômetro quadrado de pimenta, eu vou ter que. Agora, Papai do Céu, bondoso como é, ele diz: meu filho, tem certeza que tu quer plantar pimenta? Será que tu não poderia plantar? Não, mas eu... Beleza, meu filho, planta. Aí você tem que colher e tem que comer. Aí na hora de comer, mas Papai do Céu, eu não posso dividir um pouquinho isso com o Gilvan, eu não posso dividir um pouquinho isso com a... Não, meu filho, porque eu já tenho também a pimenta dele. Você vai ter que comer. E a gente não quer. Aí a gente não quer sofrer. E reclama da vida, né?
Eu nem pensei nisso. Porque eu acredito que nós já não estamos mais reclamando. Nós espíritas não estamos mais reclamando. Eu imagino que não. Eu imagino que não. A gente tem que começar, gente, a pensar nisso. Porque sabe o que eu aprendi com o Haroldo esse final de semana em Curitiba? O Haroldo dá uma chamada em nós e ele diz assim, gente, beleza, que banquete espiritual. Eu estou usando as minhas palavras, mas ele passou o recado dele. Nossa, quanta coisa, quantos livros, é o que já estou colocando. A gente tem tanta informação da doutrina espírita, não temos? Lemos, fizemos curso, fizemos Wesley, estudamos o livro dos médios, aquela coisa toda. Agora, a pergunta que o Haroldo faz, que nos fez no sábado, o que você está fazendo com todas essas informações? Aí ele desnudou-nos. Não é verdade? O que eu estou fazendo com essas informações? Isso está me servindo? Eu estou sendo um pouquinho melhor? Estou tolerando um pouquinho mais? Estou sendo menos crítico? Estou sendo menos exigente? Estou tendo um pouco mais de paciência? O que eu estou fazendo com essas informações? Porque quando eu for para o mundo dos espíritos, tu era presidente, lá que chique, tu é o Gilvan, legal, tu é o Torinho, pá, que legal. Aí a gente vai se olhar e não tem luz. A gente não tem luz. Aí eles, mas filho, o que tu fez com todas essas informações? Pois é, eu distribuí a comida, eu fui presidente, eu fiz a faxina na casa espírita, eu dei 5.000 passes, eu dei 3.000, fui 3.000 palestras. Nossa, que lindo! E aí não serviu nada? Estão entendendo? Estão entendendo a preocupação nossa? Às vezes a gente quer fazer muito, quer se destacar, e a gente não está fazendo aquilo que deve ser feito, que é a reforma íntima. Gente, o segredo da doutrina espírita é essa, não é reformar ninguém, não é reformar o mundo, mas fazer a minha reforma íntima, e através da minha reforma íntima, o mundo vai se renovar. Por quê? Porque eu vou ter olhos diferentes, uma visão diferente. Muitos de nós, espíritas do movimento, a gente tem um óculos escuro e vê assim tudo embaçado. Como o João entrou aqui, a gente viu, estava meio embaçado. E é assim mesmo. A gente não enxerga as nossas obrigações, os nossos deveres. Então a gente quer fazer, mas por que fazer? Tem que ter um cuidado com isso, não que não se deva, não é isso, mas é como fazer, por que fazer, quando fazer. A gente tem que parar para pensar, porque a casa espírita é um local maravilhoso. Nós aqui nos abraçamos, nos beijamos, ficamos 15 minutos juntos, 1 hora, 1h30, 4 horas por semana, mas o restante do tempo nós estamos aonde? Então é tão bacana, a gente chega para fora, pronto, agora eu sou espírita, e daqui para fora eu sou o quê? Eu sou espírita 24 horas. Eu ouvi da Santa de la Pula nos dizendo que nós somos médium 24 horas. Não é só na mesa mediúnica. Vem aqui, sacode, pronto, agora eu sou espírita. Vou receber fulano, meu. E não é assim. Não é assim. Temos que buscar essa reforma íntima, porque se ela não sair, eu vou ter problema. Então o espírito dos pais, ele tem uma influência sobre o filho após o nascimento. Pergunta da questão 208 que Kardec pergunta. Há uma influência muito grande. Nós influenciamos demais os nossos filhos. Os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o dos seus filhos. Através do quê? Da educação. Agora nós vamos ver aqui o que é educação. Não é a educação intelectual nas melhores universidades, mas a moral. E não é a moral através dos livros, não. Mas aqui consiste na arte de transformar caracteres. Aquela que cria hábitos.
eu tenho um hábito bom. É isso que é educação moral, é criação de hábitos. Um hábito que a minha esposa criou, que eu acho lindo, é muito bobo isso, eu acho que vocês fazem isso com natureza, com naturalidade. Reciclar. Nós vemos para cá, porque Praia, Pissarras, ali não tem reciclagem, mas ela faz. Ela separa tudo direito. Se levam, se não levam, o destino não é problema dela. Ela faz a parte dela, ela recicla. Agora a menina, nós reciclamos, ela separa tudo, lava. Eu digo, não, pai, não deve botar isso. Ela me chama, não põe isso no lixo, lava esses. Não, deixa isso. Ela lava, seca. Mas então é um hábito bobo que eu estou falando. Mas antes eu não fazia isso. E aí eu começamos a pegar no pé da nossa filha, onde eu disse, meu Deus, que lixo riquíssimo, minha filha. Como é que tu não recicla isso, meu amor? Mas falei assim com tanta emoção, que eu acho que ela levou um choque. Sabe o que ela está reciclando? As coisas bobas, né? Mas, gente, educação é isso. E esse Aí, Gilvan, abrindo um parênteses, eu sendo professor, 25 alunos, a gente faz a reunião de pais, de 25 alunos, 8 pais. Quem tem que ouvir, tem que falar, tem que... Não vão. É melhor a telinha do Plim Plim, é melhor as novelas, aquela coisa. Mas enfim, não estou criticando, está sendo registrado aqui, mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, onde é que estão os pais nesse momento? Estão participando da vida da criança? Não é a educação intelectual, então, a educação moral. Agora, quando os pais, aqui tem um lenitivo, eu imagino que é um lenitivo para nós, os pais. Quando os pais han feito tudo o que devem, olha só, tudo o que devem pelo adiantamento moral, não é intelectual, moral de seus filhos, se não alcança o êxito, não tem que se culpar. Fica tranquilo. Por quê? Porque pode ficar tranquilo a sua consciência, e quem disse isso é Santo Agostinho. Por quê? Pais bons e virtuosos geram às vezes, olha que pergunta danada, por que pais bons e virtuosos geram às vezes filho de natureza perversa, que vem arrombar coisa e tal? Porque quem arrombou, ele tem mãe, ele tem pai. Por que será que ele fez isso? Ninguém parou para pensar. Por que será? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia, um bom espírito para animar esse filho que está vindo nesse ventre desta mãe? Um espírito mau pode pedir pais bons na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor, e muitas vezes Deus concede. Vocês devem ter lido já aquela obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, O Nosso Lar. Na reencarnação desse espírito chamado André Luiz. Ele ia ter que reencarnar. A mãe dele já estava num plano espiritual bem melhor do que ele. O pai dele estava num plano espiritual bem mais delicado do que o André Luiz. Lembram disso? Sim. Muito bem. A mãe fez todo ali um trabalho para resgatar o filho, aquela coisa toda que vocês já leram, todo aquele movimento, e ela ia reencarnar, ia consorciar-se novamente com aquele marido, pai do André Luiz, que tinha 2 amantes. E elas viriam como filha. Agora vamos fazer aqui para nós vamos buscar imaginar como é que será, não sei se eles já estão encarnados, não sei, mas suponhamos que eles estejam encarnados. Essa mãe maravilhosa deve ser aquela mãezona, né? Agora essas 2 meninas, como é que elas devem estar se relacionando com essa mãezona, e como é que elas devem estar se relacionando com esse pai que foi amante num outro momento? Vai dar problema ou não vai? Eu acredito que vai dar uns probleminha, né? Aí alguém vem dizer, porque o menino tem mais tendência para a mãe, a menina tem mais tendência para o pai. Eu sempre ouvi assim a minha mãe dizendo, porque eu amo meus filhos tudo igual.
Eu não sei se pode amar os filhos tudo igual. Vocês são mães, vocês não me dizem nada. Isso só a mulher pode responder. Só uma mulher, mãe, pode responder se ela realmente consegue amar igual todos os filhos. Por quê? Porque eles são espíritos. E talvez ali naquele grupo tenha um espírito que é muito devedor para essa mãe. E talvez ela ainda não tenha essa evolução espiritual e deve ter alguns problemas ali. E eu faço referência para a gente trazer a nossa reflexão dessa mãe que mata o filho na tenra idade, dessa mãe que faz o aborto, dessa mãe que a criança nasce e ela coloca a criança na bacia do banheiro lá e puxa a descarga. Enfim, vocês têm N exemplos para conversar. Essa mãe, ela já aceitou esse espírito? Vamos só deixar na reflexão para a gente poder trabalhar essa questão. Por isso que eu, Toninho, eu não vejo essa mãe, né, que consiga amar todos os filhos de igual para igual. Por quê? Motivado por essas questões. Mas isso aí é uma opinião minha, tá bom? Isso vai, né, Toninho? Isso vai se manifestar durante a encarnação, essa divergência, a própria sensibilidade, a própria resistência do espírito que volta como filho, porque ele vai sentir esses momentos do homicídio, da dor. Porém, não existe outra receita para você aprender a amar o seu desafeto. É receber no lar, como filho, como neto. Não tem, é a sabedoria de Deus ali. E aí, diante dessa questão, nós temos a graça, a satisfação, através do Hippolyte, o nosso querido Allan Kardec, que codificou todas essas informações do mundo espiritual. Para quê? Para que a gente possa estudar e nos colocar diante de todas essas questões. Que maravilha! Eu fico imaginando, meu anjo, como é sua graça? Sônia. Dona Sônia, já pensou nós sem essa doutrina? Não me diz nada, só pensa. Né? Então, queridos, há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços do corpo. Aquela que nós temos hoje biologicamente. Duráveis as espirituais, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então essa família maravilhosa, ela vai dar continuidade. E nós assumimos compromisso lá. Não, Giovana, eu vou lá te ajudar. Nós vamos divulgar a doutrina espírita. Eu também vou. Então a gente forma um grupo no mundo espiritual. Essa é uma família. E tem um grupo biológico. Não, vamos lá. Igual o caso que eu acabei de contar da nossa irmã, mãe do André Luiz. Então isso tudo é formatado no mundo espiritual. Que fantástico isso. Mas muitas vezes, Sônia, a gente vem para cá, nós, e eu vejo isso muito agora nessa garotada, não querem ter filhos por N motivos, né? Ou só um por N motivos. Puxa, será que essas criaturas não assumiram um compromisso? Aí daqui a pouco tem uma lá que quer tanto ter um filho, ela vem 3, vem 4, porque ela está tão endividada com essas criaturas, porque quando vem tudo junto. Pela necessidade. Eu conheço. E aí, não vai ser vovô? Ah, nem me fala, cara. A minha filha não quer nem pensar nisso. Eu digo, meu Deus, o que tu tá perdendo, mulher? Ela não sabe o quanto, como é gostoso ter uma criança. A melhor amiga da Angelita, é uma bênção, melhor amiga da Angelita, inclusive foi nossa madrinha de casamento. Na nossa... amiga de muitos anos, né? Nosso tempo de solteira, amiga de infância mesmo da Angelita, depois de solteira, ela dizia assim, não quero engravidar, nada, não, criança não é para mim, engravidou, nasceu o Bernardo. Ela está no segundo agora, tem a Lala, e a Lala ela correu para adotar, a Lala já é adotiva, então já tem o Bernardo e a Lala tá, pois é agora, ela não queria nenhum, mas tá maravilha, muda a ideia, claro, realmente muda. É claro, eu imagino, Gilvan, aproveitando esse gancho, eu imagino que essa juventude, transviada algumas e mal orientada outras, né? Mal orientada, aí o que acontece? Acontece que elas têm medo, meus anjos,
A gente tem que entender. Eu vejo assim, ó, nós temos que entender essas particularidades. Nós trazemos para a reflexão. Para que reflexão? Para ter compreensão. Esse é o detalhe. A gente tem que compreender o porquê que tem tanto isso, porquê tem tanto aquilo, porquê que nós estamos aqui. Enfim, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então foi, queridos, encerrando, o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Porque aqui ele deixou uma dica para nós, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. O que faz a vontade de quem? De Deus. Mas será que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus? Quantas vezes a gente ora para o nosso filho, né, para um ente, enfim, mas a gente quer um resultado que a gente quer. Então a gente não está entregando para Deus. Papai do céu, que seja feita a tua vontade. Mas a gente fica lá, meu Deus, será que? E vem 1001 pensamento negativo na nossa cabecinha. Enquanto que o filho não chega em casa, a mãe não dorme. É um hábito de algumas mães. O que é? Resolve alguma coisa? Resolve alguma coisa? Mas que é um... Então, quando nós entregarmos para Deus, nós temos que ter essa consciência. Aqui é a fonte de referência. Então, queridos, podemos concluir com essa reflexão. Entregarmos para Deus, colocarmos na mão de Deus. Laços de família é isso, é essa complexidade, é essa dinâmica que nós, como espírita, como espírito milenar, temos o dever de fazer com que esses laços de famílias se apertem ainda mais e não que se afrouxem. Porque eu vou ser sincero, vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês não me convidariam para vir dar a palestra. Porque eu estou cheio de defeito. Quando a gente vem aqui falar, o Haroldo deixa uma fala muito interessante. Gente, vocês não me conhecem. Se vocês me conhecerem, eu sou um espírito em processo de cheio de defeito, que eu tenho que corrigir, eu tenho que trabalhar isso. Então, quando eu venho aqui fazer a minha fala, ele é para mim, porque eu tenho dificuldade de lidar com a minha sogra. Eu tenho dificuldade de lidar com a minha mãe com 82 anos. Eu tenho dificuldade de lidar com o meu irmão alcoólatra. Eu tenho dificuldade de lidar com o meu cunhado alcoólatra. Eu tenho dificuldade de lidar com... tenho dificuldade. Agora imagina se eu tivesse um filho na cadeia, se eu tivesse um filho drogadito, se eu tivesse o meu filho que tivesse ido arrombar a casa espírita, como é que eu ia lidar? Porque é muito fácil ser espírita quando você está bem financeiramente, com emprego, né? Emprego garantido. Agora vamos tirar isso tudo da gente, como fizeram com Jó. Tiraram tudo. Deus tirou tudo. Aí o que é de Deus? É dele. Eu não tenho. E aí Deus viu que realmente ele amava Deus, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. O que Deus fez? Devolveu tudo a Jó. Aí é uma passagem evangélica que vale a pena uma reflexão. Então, meus anjos, e se me tirarem o meu braço, como é que eu vou agir? Se me tirarem a minha perna, como é que eu vou agir? E se cair um barranco em cima da minha casa, eu perco tudo. Como é que eu vou agir? É a grande sacada que a doutrina espírita nos traz. Para quê? Para que a gente saiba como se comportar. E às vezes a gente não sabe se comportar nem no trânsito. Como motorista. É verdade. Muitas vezes a gente não sabe nem se comportar quando acorda com aquele bafo de onça. A gente não sabe muitas vezes se comportar quando esbarra com alguém no elevador que a gente não gosta. E é nesses momentos que nós temos que ser espírita. E não só ser espírita da porta para dentro. Essa é a grande sacada. E isso na família.
Então, quando eu, ai meu Deus, meu irmão, eu me seguro. Aí a minha sogra, pá! Tem hora que sai! Tem hora que sai! Dá vontade de vez em sempre. Então, meus amores, muito obrigado por me ouvirem. Que Deus nos abençoe. Que essa reflexão sirva para mim. Se serviu para alguém de vocês, oxalá. Vamos refletirmos sobre isso aí e até uma próxima oportunidade com uma outra reflexão.